Sr. Presidente. Senhores deputados, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, agradeço as questões que colocou. É um facto que nós estamos perante uma política muito desumana, uma política que nestes últimos 2 anos, quase 3 anos, tem agravado bastante o acesso aos cuidados de saúde de muitos e muitos utentes. Em relação aos hospitais, a questão pode-se vir a agravar, porque com os critérios que este Governo preparou para 2014, para o financiamento aos hospitais EPE e as unidades locais de saúde, pretende, e ficamos todos nós pasmados com isto, pretende penalizar quem tem mais dificuldades, acrescentando dificuldades já às dificuldades existentes. Ou seja, o que nós vamos ter aqui é mais degradação da qualidade na prestação de cuidados de saúde, omitindo que muitas destas dificuldades que os hospitais enfrentam hoje em dia se devem ao subfinanciamento crónico que tem vindo a acontecer há longos anos. E queria aqui dizer, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, que aqui nesta matéria também o Partido Socialista tem responsabilidades. A verdade é que este pacto de agressão, ao qual o Partido Socialista também não se desvincula, tem de facto agravado as condições, mas há muitos problemas que não são de hoje e que já vêm atrás. Não só o subfinanciamento dos hospitais, mas também o corte no transporte de doentes não urgentes, ou o encerramento de inúmeros centros de saúde e serviços de atendimento permanente que têm vindo a agravar, mas que as atuais políticas do Governo PSD e CDS têm vindo ainda a ir mais longe naquilo que tem sido a matéria de cortes orçamentais e desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Senhora Deputada, da nossa parte, aliás, o PCP tem vindo a colocar com muita insistência essa questão. Há necessidade, evidentemente, de pôr fim à promiscuidade entre público e privado. E por isso o PCP amanhã já agendou para o plenário e para a Assembleia da República uma apreciação parlamentar que pretende exatamente pôr fim a isto, garantir que os hospitais públicos são geridos pelo Serviço Nacional de Saúde e que não são integros a outras entidades que não o Serviço Nacional de Saúde. Isto parece-nos que é de extrema relevância e essencial para garantir a universalidade e a qualidade dos serviços prestados, dos cuidados prestados a todos os portugueses. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Santos. Quem tem um problema com a realidade não é o PCP, porque infelizmente todas as questões que aqui colocamos, todos os casos que aqui referimos, eles correspondem à realidade. Quem continua a enfiar a cabeça na areia é o PSD, que continua a não querer avaliar e ver as consequências da sua política. Aliás, o senhor deputado vem aqui e utilizou bastante tempo da sua intervenção a falar e a caracterizar a linguagem do PCP para não ter que falar das questões de saúde que hoje milhares e milhares de portugueses vivem, para não ter que falar das situações dramáticas que hoje milhares e milhares de portugueses sentem porque não têm acesso aos cuidados de saúde. E quanto à adjetivação que o senhor deputado utilizou em relação à nossa intervenção e em relação às nossas preocupações, senhor deputado, só lhe tenho a dizer que as palavras ficam com quem as proferiu, por isso é toda a sua responsabilidade. O senhor deputado certamente não ouviu a intervenção que tivemos a oportunidade de fazer aqui na Assembleia da República, porque o PCP não referiu um caso. O senhor deputado tentou resumir a nossa análise e a nossa avaliação da política deste Governo a uma situação. Nós não referimos uma situação. Elas são muitas e vão-se avolumando. Nós destacamos algumas, mas a verdade é que, infelizmente, de norte a sul do país, hoje as pessoas têm mais dificuldade em aceder aos cuidados de saúde e é isto que os senhores deputados insistem em não ver. Não são situações pontuais, senhor deputado. Infelizmente, são cada vez mais frequentes e cada vez mais preocupantes. E em relação à audição que hoje decorreu na Comissão de Saúde, com os 3 presidentes do IPO, tenho pena que o senhor deputado não tenha registado um conjunto de elementos que são verdadeiramente preocupantes e que estão relacionados com o acesso dos doentes oncológicos aos tratamentos que necessitam. Porque o facto de, no IPO do Porto, terem saído 90 técnicos, em que muitos deles são técnicos de radioterapia, o facto de, no IPO de Lisboa, se ter feito um pedido para a contratação de profissionais há 2 anos e ainda não haver resposta por parte do Governo, e no IPO
Coimbra, infelizmente, por falecimento, se ter perdido 2 médicos e ainda não ter tido autorização para contratar, se isto tem ou não tem consequências no tratamento e no acompanhamento. Exatamente. Isso não é determinante, de facto, a contratação de profissionais para dar a resposta atempada que na situação dos doentes oncológicos é tão importante e tão determinante nos para ter sucesso na cura desta doença. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, agradeço a sua intervenção e as suas questões e registramos desde já a diferença de tom da intervenção do CDS em relação ao PSD e o reconhecimento que efetivamente não está tudo bem. Sra. Deputada, a primeira questão, o SNS está caótico, mas, Sra. Deputada, quem interessa a que esta ideia passe de que o SNS não dá resposta, de que está caótico, é exatamente aos partidos que estão no governo. Serve exatamente o objetivo para que as pessoas assimilem e aceitem que o SNS não tem capacidade de resposta para aceitar mais facilmente um grande objetivo que está no vosso programa, que é a privatização dos serviços públicos de saúde. É com este objetivo muito claro que isto é feito. Senhora Deputada, não são com estas políticas que se garante a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Nós também queremos um Serviço Nacional de Saúde para o futuro, que dê resposta aos cuidados de saúde que os portugueses precisam, todos os cuidados de saúde que os portugueses precisam, mas não é com a redução de despesa que este Governo está a fazer, porque nós podemos perguntar aqui, esta redução de despesa está a ser feita à custa do quê? Exatamente. À custa de encerramento de serviços, à custa de limitações e de restrições nos medicamentos, nos exames, nas consultas, nas cirurgias. É à custa da saúde dos portugueses que esta redução está a ser feita. A senhora deputada falou aqui como uma grande medida que não vai aumentar as taxas moderadoras. Oh, senhora deputada, tenhamos atenção a esta questão, porque depois, vou-lhe só dar este exemplo, que é a taxa moderadora das consultas nos centros de saúde. Depois delas terem aumentado, mais que duplicaram o seu preço, vem agora dizer que não vão aumentar, fica naturalmente uma questão que é importante que fique bem claro. E em relação à fraude, senhora deputada, nós também consideramos muito positivo que se combata questões relativas desta natureza. Muito positivo. Estranhamos é que estas questões surjam num momento em que a política de saúde do Ministério da Saúde esteja a ser cada vez mais atacada, parece para mostrar aqui que de facto há aqui uma grande relevância e uma grande importância em relação às questões de saúde. E para terminar, senhora deputada, dizer o seguinte, vou terminar, senhor Presidente, dizer o seguinte, podíamos dar aqui muitos exemplos das consequências das consequências desta política, nomeadamente quando se refere aos objetivos da reorganização hospitalar. E a verdade é que se está a reduzir, por exemplo, o número de camas do país, quando Portugal é dos países da OCDE com um número de camas por habitante muito baixo, ou dos mais baixos, e em que há necessidade em diversos hospitais dessas mesmas camas, porque as taxas de ocupação das camas continuam a ser muito elevadas. As taxas de utentes que ficam um tempo prolongado nas salas de observação, nos serviços de urgência, é também bastante, porque há falta de internamento nos serviços. E em relação às colonoscopias, só dizer o seguinte, se o Ministério da Saúde já conhecia o problema, porque é que não resolveu atempadamente e só veio agora a anunciar estas medidas na sequência do caso que foi denunciado publicamente? Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Helena Pinto, agradeço também a sua intervenção e as suas questões. De facto, hoje vivemos tempos de ruptura, nomeadamente nas urgências, como a Sra. Deputada aqui referiu, os elevados tempos de atendimento nas urgências, que remonta a especialistas e médicos que referem isto, que remonta há 20 anos. Há falta de profissionais, há profissionais colocados através de empresas de trabalho temporário e há um outro aspecto que importa aqui também clarificar. Muitas vezes é referido de que há falsas urgências nas urgências hospitalares, mas a questão que se pode colocar é, fechando
fechando os SAPs, reduzindo horários, as pessoas não tendo nenhum sítio no seu local de residência para se poder deslocar numa situação de urgência, onde é que vão? E quando o único sítio que está aberto e que está disponível é a urgência hospitalar. Esta é uma situação que ocorreu recentemente no Porto, com o encerramento do SASU do Porto, transformando em atendimento complementar com um horário muito mais reduzido. O que resta para muitos utentes fora deste horário de funcionamento são o serviço de urgências do Hospital de São João ou de Santo António, e isto efetivamente não é bom para os utentes, não é bom para o Serviço Nacional de Saúde, mas o tão apregoado investimento nos cuidados de saúde primários ainda se está para ver por parte deste Governo. Senhora Deputada, para terminar, dizer que o PCP naturalmente considera que não é com o Pacto de Agressão, não é com esta política que se defende o Serviço Nacional de Saúde. Entendemos que a luta dos utentes, a luta dos profissionais de saúde é determinante, porque efetivamente tem sido por aqui que se conseguiu não só a conquista do direito à saúde, que ficasse consagrado na nossa Constituição, foi a nossa revolução que permitiu este avanço e que tantos ganhos de saúde trouxe ao nosso país num curto espaço de tempo. Muitos portugueses foi com o Serviço Nacional de Saúde e com o Abril que tiveram pela primeira vez o acesso à consulta, e nós consideramos que é urgente, que é necessário que retomemos este caminho, e para isso naturalmente é necessário romper com o Pacto de Agressão, é necessário a ruptura com esta política, a política de direita que tem vindo seguida ao longo de mais de 30 anos, é necessária a demissão deste Governo e, Senhora Deputada, é muito importante também dizer, mais do que mudar as caras, é determinante a mudança da política, e por isso o PCP defende não só a marcação de eleições antecipadas, mas também uma mudança de rumo pelos valores de Abril.